Senhores, mais uma vez estamos aqui no nosso canal trazendo mais informações técnicas referente à manutenção automotiva e dessa vez, como eu havia prometido, nós vamos tratar do assunto octanagem. A gasolina que tem mais octanagem é melhor, que tem menos octanagem é melhor, nós vamos ver exatamente agora. Lembra-se daquela aula de taxa de compressão? Vocês vão entender o porquê da taxa de compressão. Olha, eu quero trazer a seguinte informação. O número, tá? O índice, essa proporção de octanas, ela é a relação da equivalência do percentual da mistura do isoctano mais o heptano. Vejam só, octanas é exatamente a mistura do isoctano. O isoctano, ele é um solvente, combustível, tá? E o heptano, ele é, na verdade, um reagente químico. Isso aí é na composição da octanagem da gasolina. O isoctano, ele tem o poder da combustão. Ele é exatamente aquele que promove a combustão. E o heptano, ele determina o percentual da octanagem da gasolina. Vamos ver, uma gasolina com índice de octanagem 90, no exemplo. Significa dizer que essa gasolina tem 90% de isoctano e 10% de heptano. Ela tem 90% do solvente inflamável, tá? Aquele que promove a queima, e 10% do reagente químico. Diante dessa composição, nós podemos definir que a octanagem é a medida da resistência que a gasolina tem à pressão e à temperatura sem detonar. Preste atenção. Você sabe que dentro do cilindro, o cilindro desceu do ponto morto superior para o ponto morto inferior, aquele espaço com mais a câmara de combustão ficou cheia, ali tem a mistura gasosa que vai começar a ser comprimida e ela vai atingir uma pressão muito grande. E a pressão, o que é que acontece com as moléculas? Elas começam a se atritarem e se juntarem naquela pressão, sobre a pressão, aquele aquecimento, a elevação da temperatura pode até ocasionar uma queima prematura, queimar antes do momento exato da projeção do motor. E a octanagem, então, é exatamente a resistência que ela tem, a pressão e a temperatura sem detonar. Então, isso é que é a octanagem. Eu peguei um exemplo de dois motores. Você viu que eu fiz até em cores diferentes para mostrar que são dois motores. Aqui uma câmara de combustão, tá? Eu botei maior câmara de combustão. Aqui uma câmara de combustão menor câmara de combustão, tá? Esse espaçozinho aqui. O que é que acontece? Imagine que nessa aqui o cilindro desceu 9 vezes esse espaço aqui, ó. Desceu 9 vezes. Ficaram cheios as 9 partes, com mais essa 10, e ele colocou todas as 10 partes dentro dessa aqui. Se lembra da taxa de compressão? 10 para 1, está aqui essa relação. Isso significa dizer que esse motor ele precisa de uma gasolina com menor octanagem. Por quê? Porque ela vai sofrer uma determinada pressão, enquanto imagine esse espaçozinho pequeno, ele desceu 10 espaços. 10 espaços equivalente a esse volume da câmara. Então, 10 espaços com mais esse ficaram 11. Ou seja, o volume menor era X, desceu mais 10 vezes X, 11X, quando dividiu por 1X deu 11 para 1. Ele tem uma maior taxa de compressão. Para maior taxa de compressão, esse motor necessita de uma gasolina com maior octanagem. Veja só,
a menor resistência. Então aquele precisa de uma resistência menor, 10 vezes para 1 só, para poder aguardar o momento da queima, essa resistência, para poder detonar. Sem detonar, aliás, né? Sem detonar. E esse aqui, ela tinha uma maior octanagem e ele resistiu mais 11 vezes aí para poder resistir, para receber depois a centelha, né? Ser inflamado pela centelha da vela, a isso lhe causar uma explosão. E com a expansão dos gases, esse pistão ele é jogado, praticamente ele é jogado para baixo com uma força violenta, que é o momento de força do motor. Porque quem faz a expansão, quem faz esse pistão descer, é exatamente a expansão dos gases que ocorrem aqui dentro dessa câmara. Então você já sabe o que é octanagem, a qualidade da gasolina, se ela é melhor, se ela é pior, ela vai depender de outros componentes, a aditivação, a maneira como ela é industrializada, tá? Os equipamentos usados, tá? Aditivos são fundamentais. Então, octanagem, na verdade, é essa resistência que a gasolina tem em pressão e temperatura, suportar pressão e temperatura sem detonar. Por hoje é só. Muito obrigado. Até a próxima.